Meus amores, hoje nós iremos falar sobre o texto jornalístico. Nós iremos também retratar a linguagem jornalística, texto informativo, gêneros jornalísticos e exemplo de alguns textos jornalísticos, certo? Eu sou a professora Francisca Oliveira, de Língua Portuguesa, e vamos iniciar nossa aula de hoje. Aqui nós iremos falar sobre como é a composição de um texto jornalístico, como é que ele é dividido. Aqui é número 1, tem pauta, certo? Então, para se fazer um texto jornalístico, tem que começar com a pauta, a escolha do tema ou assunto, apuração, recolha das informações dadas e verificações da veracidade dos fatos. O que é veracidade? A verdade. Então, sempre o jornalista ele tem que apurar os fatos e ver se aquela notícia é verídica ou não, se tem um fundo de verdade ou não, se for mentira não pode ser publicado, certo? Então, primeiro escolha do tema e depois a apuração das informações, dos dados da veracidade. A redação, a transformação das informações num texto. Então, para se fazer essa notícia, é preciso que primeiro você também, depois de apuração ser feita, você vai olhar as informações e produzir um texto. Por isso que você tem que saber língua portuguesa para poder compor esse texto todo organizadinho, com todos os porquês, tudo organizadinho, certo? A edição, correção e revisão dos textos. Então, a edição é a última parte, que é quando você já termina de produzir o texto, que você vai rever tudo, onde está algum erro, você vai corrigir os erros de português para poder publicar essa notícia. Então, você não vai colocar de qualquer forma essa informação, certo? Como acontece hoje em dia, na internet, vão colocar todas as informações, várias informações falsas, que são chamadas de fake news. Essas informações falsas, eles colocam de qualquer forma na internet, e isso é errado. Já o jornal não, o jornalista, ele prepara a notícia, ele vê se há veracidade, se é verdade aquele fato, para poder publicar aquela notícia. Antes de começar a falar mais sobre o texto jornalístico, nós vamos ver aqui um vídeo onde tem várias observações sobre texto, sobre gêneros textuais. Então, eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo, que tem uma explicação ótima sobre esse assunto. Vamos começar mais um Quer que eu desenhe? Não esqueça de deixar sua curtida para o nosso vídeo e de clicar no link da descrição para baixar o mapa mental em alta resolução. Faz um pôster, posta uma foto no Instagram e marca a gente. Falando nisso, segue a gente nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Hoje o tema é uma coisa que usamos o tempo inteiro sem nos dar conta. Vamos falar de gêneros textuais. Eles são os tipos de texto que usamos no Enem, no dia a dia ou no trabalho. Suas palavras formam um texto. E as formas desse texto são os chamados gêneros textuais. Se eu te falar que existe um cursinho online onde você assiste aulas maneiríssimas, estuda tudo para o Enem com tranquilidade, diversão, vou estar te dando um exemplo de propaganda. O texto propagandístico é a publicidade e os anúncios que vemos no dia a dia. Normalmente tem uma quebra na expectativa padrão, referências pop, efeitos visuais. A publicidade quer chamar sua atenção para induzir o consumo daquele produto ou daquela mensagem. Nem sempre o caráter é de venda. Algumas propagandas têm a função de instruir, de informar, não de vender alguma coisa. Sabe a campanha do Zé Gotinha? Esse é um exemplo de publicidade informativa. Mas eu que só escrevo textão no Facebook, poderíamos classificar ele como um dissertativo, um dos gêneros mais importantes. Ele é utilizado na redação do Enem e na FUVEST. O texto dissertativo nada mais é do que a sua opinião sobre um determinado assunto. Ele precisa ser claro,
claro e fácil de entender. É essencial basear seus argumentos com dados, notícias e exemplos. Se você estiver escrevendo na redação de prova ou algo mais sério, vai precisar seguir mais uma estrutura definida. Se for uma dissertação mais genérica ou um editorial de jornal, dá para sair um pouco do padrão. De qualquer forma, é importante você escrever sua opinião de um jeito mais impessoal. Suas ideias ficam mais definidas e vão ter um julgamento melhor. Já no texto narrativo, existe um relato da história. Temos os personagens, sendo as pessoas ou objetos da história. E temos também o narrador, que é o cara que conta essa história. Às vezes rola um mashup, onde o narrador também é um personagem, como o Ted de How I Met Your Mother. Ou temos um narrador observador, aquele que só conta o que acontece. E ainda, um narrador onisciente, tipo Deus, ele sabe tudo o que acontece. Dentro de um texto narrativo, é muito comum perceber um fio condutor, chamado de trama. A trama passa por momentos diferentes. O auge deles é o clímax, ou o ponto alto dos conflitos. Respeitar o tempo desses momentos dá um ritmo para a história. Quando eu falo de tempo, não é se está calor ou frio. O tempo da minha história é como vou contá-la. Ela pode ser linear, seguindo um tempo cronológico, posso quebrar esse tempo numa narrativa digressiva, para deixar a trama mais interessante ou misteriosa. Assim faziam Machado de Assis e Clarice Lispector. Eles narram suas histórias num vai e vem. Esses flashbacks são digressão. A digressão dá a impressão de máquina do tempo, mas isso aumenta a dificuldade do texto, já que a narrativa digressiva é muito mais psicológica. Falando em texto difícil, temos o injuntivo. São os textos de instrução, como por exemplo, os manuais das coisas que compramos. Ligue na tomada, faça aquilo. Os verbos no imperativo indicando o que você deve fazer. Ele é objetivo, técnico e contém toda a informação necessária para te explicar melhor. As receitas culinárias ou bulas de remédio também são bons exemplos disso. Agora, se estamos falando de um poema, estamos diante do gênero artístico. O objetivo central dele é a reflexão, muitas vezes levando o espectador a um momento de catarse. Esse texto é livre, com estrutura fluida, utilizando-se de muitos recursos diferentes. Ele pode ser ambíguo ou nonsense. Em geral, ele terá linguagem simbólica, carregada de significado. A própria propaganda incorpora recursos do texto artístico. Aliás, todas as manifestações, como filmes e séries do Netflix. Ou sabe aquele textão do Face? Também pode ser arte. Esse texto ele é totalmente subjetivo e podemos entendê-lo de jeitos diferentes. O conceito é chamado de plurissignificação. A obra pode ser interpretada de diversas maneiras. Sabe aquela frase? Não sei nem o que dizer, só sentir. No texto jornalístico, temos informação e imparcialidade. É preciso passar todos os fatos ocorridos. O que aconteceu? Onde? Como? Com quem? Uma reportagem de qualidade terá todos esses detalhes das informações. A linguagem do texto jornalístico vai depender bastante do veículo. Você está escrevendo uma matéria de fofoca ou uma reportagem para o Jornal Nacional? Boa noite, até amanhã. Por último, temos a carta. Ela não segue o padrão. Uma carta pode ser formal ou informal. Vai depender bastante do destinatário. Em termos de redação, muitas vezes ela caiu com o objetivo de convencer, mudar a opinião do outro. A principal característica da carta é a interlocução. Antes do Zap Zap, as pessoas conversavam por carta. Diferente dos outros textos, você conhece seu público como uma carta de reclamação ao PROCON. Você sabe exatamente quem é o destinatário da carta. Na abertura, tem um vocativo para quem estou enviando. Na conclusão, uma despedida. Por fim, damos um fechamento com uma assinatura. Em geral, no vestibular, eles pedem que o candidato assine quem está escrevendo a carta. É bastante coisa, a gente sabe. Saber diferenciar suas características e diferenças é um conhecimento que você vai aplicar diariamente. Esse mapa mental tá lindo demais, meu Deus. Você pode baixá-lo direto para o seu computador clicando no link da descrição. Se quiser ver outros episódios com mapas mentais. Então, gente, esse vídeo que vocês viram ele tem, tem um resumão de todos os tipos dos textuais. Todos os tipos textuais. No caso, jornalístico, tem o narrativo, tem o dissertativo, tem o injuntivo, que todos ele deu exemplo e explicou como é feito cada um. São diversos tipos textuais. Mas dentro desses tipos textuais tem os gêneros, que são, no caso, esse aqui nós iremos falar hoje, é o jornalístico, certo? Então, o jornalístico ele está dentro do tipo narrativo, certo? Que é contar um acontecimento, um fato que aconteceu. Então, está dentro do tipo narrativo. Então, vamos iniciar aqui.
Os textos jornalísticos são os textos vinculados pelos jornais, como vocês viram, são pelos jornais e revistas, certo? Então, o jornalístico, ele é vinculado, ele é feito, né, no caso, produzido pelos jornais e televisão, rádio, os quais possuem o intuito de comunicar, de informar sobre algo. As características. Uma característica importante do texto jornalístico é a sua efemeridade. O que é efemeridade? É um breve, é transitório. Então, a notícia, ela é colocada no jornal, certo? As notícias no jornal, elas são breves, são transitórias. Você vê que os acontecimentos do dia são colocados no jornal. Já no outro dia seguinte, o jornal já não vai mais colocar a mesma notícia. Já tem outras notícias mais recentes. Então, a efemeridade quer dizer breve e transitório. Então, é rápido. É colocado, por isso que todos os dias são vendidos jornais escritos, né? E também tem o televisionado, que é aquele que é colocado na televisão e todos os dias são notícias diferentes, visto que favorece o conhecimento de informações atuais com o propósito de difundir o que acontece de novo. Então, o novo sempre é colocado em prática. O novo, a notícia nova é colocada todos os dias, certo? Então, esse texto, ele é efêmero. Aqui, a linguagem jornalística é em prosa e deve ser clara, simples, imparcial e objetiva, de modo a expor para o emissor as informações mais relevantes sobre o tema. Então, ela tem que ser uma linguagem clara, simples, que o leitor seja capaz de entender, um objetivo de informar, repassar aquela notícia para o leitor, para o emissor ele coloca, expõe de forma clara e objetiva. O que ele faz no início, quando ele vai preparar essa notícia? Ele vai colocar essas perguntinhas aqui. O que? O acontecimento, evento, fato ocorrido. Se foi um acontecimento esportivo, um jogo, então ele vai pegar aquela notícia e preparar um texto sobre aquele acontecimento. Se foi um evento, se foi uma festa, uma colação de grau, então ele vai também colocar aquela notícia de forma clara e objetiva. Quem? Aí ele vai procurar quem foi os personagens, quem é as pessoas que participam dessa notícia. Ele vai procurar o nome das pessoas, colocar no jornal, produzir aquele texto para poder, no mesmo dia, certo? Porque você vê que a notícia de jornal, ela é diária. Ela não pode ser repetida, então não pode ser passada. Então é um fato novo. Quando? Quando é no caso, o horário, quando ocorreu? Qual horário? Foi de dia? Foi à noite? Foi que horário foi? Então, ele vai ter que saber todos esses argumentos aqui para poder colocar na notícia. Onde? O local onde aconteceu. Como? O modo, como aconteceu. Se foi um jogo de futebol, foi no estádio de futebol. Então, ele vai colocar como era esse local. Se foi uma festa, então ele vai colocar no clube onde aconteceu. Se foi numa igreja, um casamento, ele vai colocar aonde aconteceu, o local e como. Por quê? Qual a causa do evento? Essa causa aqui do evento, o porquê. Aí vai depender da pessoa, dos personagens, né? Então vai depender dos personagens. Por que eles fizeram isso? Qual o motivo? Tudo isso, o jornalista tem que procurar se informar para colocar a notícia do dia, certo? Uma notícia verdadeira, uma notícia real, certo? Então ele tem que se informar para poder preparar essa notícia. Não é pegou, filmou, colocou na rede social uma coisa mentirosa, certo? Um fake news, não. É preparando o texto, preparando as imagens para colocar de forma bem clara e objetiva. Aqui tem os tipos de texto. Como vocês viram no vídeo que passou, né, falando de todos os tipos de texto, o narrativo, descritivo, dissertativo e opinativo, injuntivo, expositivo
e tem aqui a lead, né, que faz parte do jornal. Então, os tipos de texto são esses aqui, certo? O narrativo, o jornalístico já faz parte do narrativo, que é o gênero textual. Os gêneros textuais, eles fazem parte desses tipos de texto aqui. O jornalístico já faz parte do narrativo. Se fosse uma imagem, ia fazer parte do descritivo, certo? Que é descrever aquela imagem. Mas como é um texto, ele vai fazer parte do narrativo, que é uma notícia, certo? Então, nós iremos falar sobre esses tipos de texto aqui nas próximas aulas, mas hoje nós vamos ficar só com o narrativo, que é o texto jornalístico, o gênero textual jornalístico, como vocês viram. Um recurso jornalístico muito utilizado é o lead, forma aportuguesada de lead, em inglês, que significa guia principal, é onde mostra as informações principais da notícia, que fica bem no início do texto. Aí, na próxima aula, nós vamos ler esse texto aqui, que é uma notícia de um jornal, certo? E vamos fazer uma atividade sobre ele. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.